Irmãos, eu queria ler lá com os irmãos a carta de 1 João, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 12. A carta de 1 João fica lá no finalzinho da nossa Bíblia. Capítulo 2, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinho, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmãos, hoje eu queria falar para os irmãos os estágios da nossa fé. Realmente nós, na vida do apóstolo João, nós vemos como o Espírito Santo foi enchendo ele de uma certa forma, que ele passou por esses 3 estágios da fé. Ele foi menino na fé, foi jovem, e agora ele, como um pai, ele escreve essas cartas para a igreja. Ele cresceu tanto no Senhor, que o Senhor deu uma das maiores revelações da sua palavra a João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. O governador, pensando que ia calá-lo, para não tê-lo como mais um mártir, resolveu exilá-lo na ilha de Patmos. Mas o Senhor, como ele é perito em transformar o mal em bem nessa ilha, então João, ele teve a maior revelação. Ele vê o Filho de Deus com toda a sua honra, toda a sua glória e todo o seu louvor. Ele foi um dos maiores profetas que na terra existiu, porque ele viu como será o nosso final, e ele viu como o Senhor será vitorioso. Mas, quando ele escreve as cartas de 1º, 2º e 3º João ele tem um ímpeto no seu coração de combater algumas heresias destruidoras que estavam entrando na igreja. Ele combatia a doutrina gnóstica, que dizia que toda matéria era pecaminosa. Então os crentes poderiam pecar, que a matéria era pecaminosa, a matéria toda seria destruída, e dividia a matéria do espírito. O espírito era santificado e a matéria era destruída. Por isso que no capítulo 1 ele diz que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então João está combatendo diretamente essa heresia. Porque as heresias que hoje nos são demonstradas, de uma maneira muito mais clara e muito mais ampla do que no tempo de João, elas são heresias que nos deixam, de uma certa maneira, mirrar na fé. Ou seja, há uma normalia hoje no meio dos cristãos. Cristãos de 10, 15, 20, 30 anos de fé, que ainda são meninos em Cristo, não desenvolveram a sua salvação. E João ele quer nos colocar que, apesar de tanta doutrina estranha, tantas coisas estranhas, tantos anticristos estão vindo, ele quer nos demonstrar que mesmo assim, nós, na igreja, nós temos 3 categorias de irmãos. Nós temos esses que são os meninos, os que são jovens e os que são pais. Nessa primeira frase que eu li para os irmãos, no capítulo 2, verso 12, a palavra filhinho vem do grego téknia, que quer dizer um filho formado. Essa é uma maneira carinhosa que João chama todos os irmãos, de uma maneira plena. Ele vai repetir várias vezes nessas cartas, filhinhos, filhinhos,
e filhinhos. Quando ele está falando assim, ele está se dirigindo a toda a igreja, porque ele é o irmão mais velho hoje. É um senhorzinho de 80 anos, e ele está escrevendo as cartas para os irmãos que não tiveram aquele contato mais próximo com o Senhor Jesus. Então, João, ele seria a demonstração mais eficaz do evangelho pregado com a sua vida. João era aquele irmão que todos queriam estar perto, porque ele exalava amor. No começo da sua vida, ele era conhecido como filho do trovão, porque quando o Senhor quis entrar em Samaria, os samaritanos não quiseram recebê-lo. O que ele falou lá em Lucas capítulo 9? Senhor, você não quer que eu manda descer fogo do céu e consuma todos esses samaritanos? O Senhor olha para ele e diz, não, vocês não estão sabendo o Espírito para quem vem. Mas agora, no final da vida do João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Realmente, João era uma pedra bruta, que foi lapidada pelo Espírito Santo e se transformou numa pedra preciosa. Tão preciosa que o Senhor confiou muitas coisas ao apóstolo João. E quando nós vemos e lemos as cartas e o evangelho de João, você vê a beleza da simplicidade que havia em João. Mas não se engane, porque a simplicidade, ela tem a ver com profundidade. E a profundidade tem a ver com humildade. Por isso que a palavra diz, bem-aventurados humildes, porque eles verão o reino de Deus. Veja, irmão, quem não é humilde não vai conseguir entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é dos humildes. E se você olhar todas as bem-aventuranças, você vai ver que todas elas derivam da primeira. Porque se você não é humilde, você não vai ter nenhuma das outras bem-aventuranças. Um princípio do Senhor Jesus. Jesus era manso e humilde. Um princípio do crescimento cristão. Ser manso e humilde. Mas como vamos ser mansos e humildes se a cristandade atual nos apresenta um outro Cristo, um outro evangelho, onde você, quando recebe a palavra do Senhor, você vai crescendo, crescendo, crescendo a um ponto de não poder mais nem escutar os irmãos que são mais simples. Veja a dificuldade que tem na igreja do Senhor. A dificuldade da simplicidade. Como dizia o irmão, a humildade é a beleza da santidade. Não existe santidade sem humildade. Não existe crescimento espiritual sem humildade. Então veja, uma das receitas para nós crescermos na graça e no conhecimento é a humildade. E João, como um pai querido, ele chega para a igreja e diz, filhinhos. E a palavra é técnica, ou regenerados em Cristo. Filhos de nascimento. Vocês foram gerados pelo Pai que está no céu. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E ele vai continuar dizendo, pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que existe desde o princípio. O pai já é um irmão mais amadurecido. Um irmão que ajuda os outros irmãos a caminhar na caminhada cristã. A enfatizar as coisas espirituais. Por isso um pai, ele tem autoridade de corrigir um filho. E essa palavra aqui um pouquinho mais para frente, filhos, do capítulo 14, ela vem de outra palavra grega. Não é a mesma palavra grega usada para João, capítulo 2, verso 12. Essa palavra filhinhos vem de paidia, ou seja, um menino que precisa de correção. Realmente, se nós olharmos o texto superficialmente, nós vamos entender os tradutores, porque eles olham e os verbos são diferentes, mas não trazem uma mudança completa no texto. Então, por isso, eles transliteram a outra palavra para o mesmo significado. Mas o grego é um pouco diferente do que nós pensamos, irmãos. No grego, todos os significados, eles são 100% ordenados. Ou seja, um filho gerado pode não ser um filho ou um menino. Quando eu digo assim, a Amanda é uma filha, minha filha e da Rice. Eu estou falando para que ela é uma técnica. Ela é filha de um relacionamento meu e da Rice. Ela é sangue do meu sangue.
E quando eu falo filhinhos como pai dia, eu estou dizendo que é um neném, uma criança. Mas essa criança pode não ser minha. Você entende como é que é? Então, João ele tem esse cuidado de colocar essas definições para nós. Nós não estamos criticando o texto. Nós estamos expondo algo que às vezes passa desapercebido pelos tradutores. Porque realmente não vai mudar em nada o texto. Porque se você considerar filhinhos de cima e filhinhos de baixo, está tudo bem também. Mas veja o cuidado do apóstolo João. Ele diz, Pai, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Quando o irmão se torna maduro na casa do Senhor, ele conhece as coisas mais profundas do Senhor. E essa profundidade faz dele um pai na igreja. E nós não vamos sair por aí chamando todo mundo de pai, né, irmão? Não. Mas existe realmente essa categoria na igreja, porque o Senhor Jesus disse a ninguém chameis de pai. Então você não precisa me chamar de pai, nem ninguém precisa me chamar de pai. Me chama de irmão que já está bom. Mas espiritualmente nós temos pais espirituais. O próprio Paulo chama Timóteo de filho. E esse filho não era um filho gerado do ventre da sua mulher ou dele. Esse filho era um filho do coração. Um filho que estava nele, um filho que estava com ele. Ele criou como um filho. E realmente nós precisamos ter esses dois fatores bem definidos na nossa mente. Você precisa entender que na igreja existem os pais que conhecem o Senhor um pouquinho mais profundo, porque são irmãos que têm uma caminhada um pouco mais longa que a nossa, e não somente a caminhada, mas eles se aprofundaram nas riquezas insondáveis de Cristo. Porque a coisa mais comum de você ver hoje é um irmão que serve o Senhor há 30 anos e ele ainda é um menino. É muito comum isso. Ele não conhece o Senhor, não conhece a misericórdia do Senhor. Ele até acha que ele conhece o Senhor, mas ele não acha. Porque, irmã Lene, uma das características de um menino é que ele sempre está pensando que é um adulto. Eu lembro de o irmão Delcio falar que um menino ele sempre vai chegar para o pai e dizer assim, pai, eu já tenho barba, pai, olha aqui, pai. Ó. Saiu um fiozinho de barba aqui, André, o filho já fica assim. Já vai lá, raspa para nascer mais barba. Mas um homem adulto, ele tem barba naturalmente, ele não precisa ficar falando para os outros que ele tem barba. É só você olhar para uma pessoa, um velho, ele vai ter barba. E veja que interessante, uma das características do menino é que ele sempre quer ser adulto. E uma das características do pai é que ele sempre é uma pessoa humilde e vai sentar com um menino que sempre pensa que é adulto, vai conversar, vai tentar mudar os seus pensamentos, mudar a direção da sua mente, para que esse menino saia dessa anormalia espiritual e se torne um jovem. E a palavra diz, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Esse é um jovem. E mais aqui embaixo ele vai dizer, jovem, eu vos escrevo porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. Por que o jovem é forte, irmão? Porque a palavra de Deus permanece nele. Então, para nós deixarmos de ser meninos inconstantes, nós precisamos realmente nos aprofundar nas riquezas insondáveis de Cristo Jesus. E depois o apóstolo ele vai continuar dizendo filhinhos. Uma tradução melhor seria meninos. Eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Veja, irmão, que interessante. Se nós olharmos para as fases da vida do apóstolo João, nós vamos entender que realmente na igreja nós temos essas 3 fases da fé cristã. Na igreja nós sempre vamos ter meninos, na igreja nós sempre vamos ter jovens e na igreja nós sempre vamos ter pais. Mas existem algumas classes de meninos que nós precisamos salientar com vocês. Existe o menino que é recém-nascido, é aquela criança que precisa do puro leite não falsificado para que por ele cresça, né? Pessoas que vieram de grandes religiões, que não entendem a palavra, precisam receber a palavra de Deus como alicerce para a sua vida, entender a palavra de Deus para deixar de ser um menino e se tornar um jovem. E existe aquele jovem
que são teimosos. E eles sempre querem dizer que são maduros. E nós temos muitas qualificações que qualificam esses meninos. Uma delas é a divisão. Quer ver uma característica de um menino, irmão? Nunca responda algo que alguém não te perguntou. Quando você sai respondendo algo que ninguém perguntou, você é um menino. Um homem maduro, ele vai cuidar das coisas celestiais. Ele sabe que o que ele tem para falar é um tesouro precioso, que não é para ser jogado ou enfiado ouvido abaixo de qualquer pessoa. Um homem maduro, ele não vai sair querendo ganhar discussões, mas como nós vemos meninos agitados, querendo ganhar discussões, ou falando de coisas que nem entendem. É como aquele filho que senta no carro do pai, João, e vai lá no carro e fica... Na cabeça dele, ele acha que se ele ligar o carro, ele vai ser o melhor motorista do mundo. Mas na realidade, ele não sabe dirigir. E esse é o problema da igreja hoje, irmãos. Que ela está sendo dirigida por pessoas que não sabem dirigir. Você consegue me entender, irmão? São meninos agitados, levados ao derredor por todo o vento de doutrina. Uma hora a pessoa está num determinado lugar, outra hora já está no outro. No domingo nós vamos fazer uma campanha, no domingo nós já não vamos mais fazer a campanha. Uma hora nós vamos fazer uma campanha de oração, na outra hora nós vamos ter um discipulado. Outra hora o discipulado é coisa do diabo. Outra hora é isso e aquilo, e se você acompanhar a história daqueles religiosos, você vai ver que em 30 anos eles já mudaram de opinião muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Porque você imagina se na sua família, se fosse um menino ou uma criança que mandasse, como é que estaria a sua casa? Uma criança, ela não sabe como alimentar uma família. Ela até acha que ela sabe. Ela vai falar assim, não, pai, hoje eu vou no mercado, vou comprar as coisas. Mas ela não sabe o que comprar. Ela não sabe trazer alimento. Ela não sabe governar. Ela não sabe as contas que tem que pagar, que é um alto preço. Ela não sabe nada. Mas na cabeça dele, ele sabe tudo. Veja como nós temos que ter cuidado. E, infelizmente, no meio da grande cristandade atual, nós estamos cheios de meninos. E posso dizer para você, meninos que se autodenominam apóstolos, profetas, que fazem coisas que a gente não tem nem coragem de falar para os irmãos. Mas eles não conseguem se aprofundar nas riquezas insondáveis de Cristo. Sabe por quê? Porque uma das características de um menino é que ele já sabe tudo. Como é que você vai ensinar a Jana alguém que já sabe tudo? Como é que você vai ensinar as escrituras para a pessoa que já sabe? Mas na verdade ele não sabe. Porque a Bíblia diz que pelo fruto nós vamos conhecer quem sabe. E se a pessoa não tem fruto nenhum, logo ela não sabe de nada. Porque o nosso fruto vai nos demonstrar. Por isso que Tiago diz, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. Tiago era cheio de obras. Presbítero em Jerusalém, o irmão mais velho em Jerusalém. Entre os de fora, era considerado como Tiago, o justo. Um homem que dava testemunho tanto para a igreja, quanto para os de fora. Por isso que ele tem autoridade para falar, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. Porque a fé sem obra é uma fé de menino, é uma fé inconstante, é uma fé improdutiva, é uma fé cheia de medo, cheia de inconstância, cheia de coisas que vão se entremesclando na fé cristã. E é por isso que hoje nós temos tantas distorções na casa de Deus. Se você ler 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Se quiser ler, pode ler, irmãos, eu vou ler rapidamente para vocês. Paulo diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Veja, Paulo está diante de uma grande igreja que tinha todos os dons espirituais. É só você ler o capítulo 1. E ele, quando vai falar com os irmãos, ele diz, eu não posso falar a vocês como a espirituais.
Paulo, com todo o amor, falando isso para os irmãos. Por quê? Porque vocês são carnais, criancinhas em Cristo. E ele vai continuar dizendo, porque se há divisões entre vós, porventura não sois carnais? Porque eles se dividiam por tudo quanto é tipo de coisa, irmãos. Uns queriam ser de Apolo, outros queriam ser de Paulo, outros queriam ser de Pedro. E eles se dividiam por causa disso. Eles se dividiam por causa de brigas interiores. Eles se dividiam por questões de casamento. Eles se dividiam por todo tipo de coisa que você possa imaginar. Até por causa dos dons espirituais, os irmãos estavam se dividindo. E veja que tanta confusão quando uma igreja ela é governada por meninos. Veja que interessante. E não pense que eu estou falando de meninos de idade, irmãos. Eu estou falando espiritualmente. Você pode conhecer um menino de 80 anos e sendo um menino sem vida com Deus, sem vida de oração e sem fruto nenhum. Qual é a nossa situação na casa de Deus? Nós temos 3 situações. Ou nós somos meninos, que necessitamos ser corrigidos, é isso que o João está falando aqui. Ele fala, meninos, vocês já conhecem o Pai, mas vocês precisam ser corrigidos. E quando ele vai começar a falar do anticristo, ele começa a falar a eles. Veja, irmãos, como o anticristo está perto, como nós precisamos cuidar das coisas. Não vos deixe enganar, irmãos. Ele tem um cuidado todo com essas crianças em Cristo. E o apóstolo Paulo também com todo cuidado com esses meninos em Cristo. Hebreus capítulo 5, verso 12, vai dizer assim, eu quero ler lá com os irmãos. Hebreus capítulo 5, verso 12, eu lembrei agora, veja o que diz aqui. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornei como necessitados de leite e não de alimento sólido. E veja, irmãos, o ser humano ele tem essa capacidade de nunca querer comer o que ele necessita. A gente sempre quer comer o que nós não necessitamos. Quando você vê uma torta bem preparada, você vê que coisa gostosa. É isso que eu quero comer. Quando você vê um pé de alface, você não quer comer porque não vai te trazer sabor. E assim na vida espiritual, irmãos. Nós sempre estamos querendo ir além do que aquilo que nós necessitamos. E por que nós estamos nessa situação, irmãos? Porque nós necessitamos reaprender os oráculos de Deus. Novamente, nós precisamos aprender os princípios elementares da fé cristã. São princípios elementares, irmão. Esse princípio que eu abri a reunião falando aqui, isso é um princípio, irmão, ter um senso da presença de Deus. Se você não tem esse senso da presença de Deus, você não tem um princípio, você não consegue reunir como um adulto, como um pai, nem como um jovem. Então, às vezes, você pensa que a criança que está lá berrando está incomodando o pregador, mas não, irmão. Quem está incomodando o pregador é você que não assiste e não presta atenção na palavra. É isso que incomoda o pregador. Sabe, a criança nós até toleramos. A criança pode berrar lá, leva ele para baixo, mãe, volta, tudo bem, irmão. Mas o irmão que não está nem aí para as coisas elementares da fé cristã, é porque ele perdeu totalmente o senso da palavra de Deus. E, infelizmente, ele vai passar ano após ano sendo um menino. Nunca vai chegar à estatura de jovem, muito menos a de pai, se ele não rever os seus conceitos e não aprender novamente os princípios elementares da vida cristã. E a vida cristã
Na vida cristã, nós não conseguimos pular etapas, irmão. Ou você pratica os princípios elementares da fé, ou você não vai sair da condição de uma criancinha, um nenenzinho em Cristo. Veja o que o apóstolo Pedro diz lá na carta dele. No capítulo 2 de 1 Pedro, verso 1. Veja o cuidado do Senhor. Pedro está falando coisas profundas aqui na carta dele, mas ele fala também a meninos. Porque ele sabe que na igreja você tem as 3 categorias de irmãos: meninos, jovens e pais. E ele começa falando assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade, todo dolo de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. O que devemos desejar? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E veja que ele vai continuar, irmão. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é santo e bondoso. Se é. Veja que interessante, irmão. Você não vai conseguir pular esses fundamentos. Você não vai pular para ser um pai, irmão. Você tem que ser uma criança saudável, ensinável, repreensível, aprender a obedecer, aprender a ser humilde, aprender a ter paciência, aprender a ser cordato, aprender a ser um irmão amoroso. Depois de todos esses atributos, então, você vai conseguir realmente ser um irmão forte, que já venceu as astutas ciladas do maligno. Então você se torna um jovem. E você começa a caminhar no Senhor e se aprofundar nas riquezas insondáveis de Cristo. Veja, olhe comigo, irmão, para a vida do apóstolo João. Não existiu outro apóstolo mais chegado a Jesus como João. João era aquele apóstolo que o Senhor sentava, ele reclinava a cabeça no peito do Senhor Jesus. João é aquele apóstolo que estava com o Senhor quando ele ressuscitou a filha de Jairo. João é aquele apóstolo que estava juntinho do Senhor no Monte das Transfigurações. João era aquele apóstolo que estava no sofrimento do Senhor quando ele estava no Getsemane. E João era aquele apóstolo que estava junto ao Senhor na crucificação. Qual é o segredo de João? João sempre quis se aproximar do Senhor Jesus. Qual é o segredo do crescimento espiritual de João? João aproveitava bem todas as suas oportunidades, irmão. Sabe o que é isso? Aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Sabe, irmão, quando estivermos juntos, é tão bom a gente falar de tantas coisas, mas você precisa aproveitar a oportunidade que o Senhor está te dando de você estar junto de algum irmão. Aprenda a perguntar algumas coisas. Aprenda a trazer o ambiente a um ambiente espiritual. Aprenda a não desfocar o ambiente. Às vezes nós estamos tentando entrar no ambiente espiritual. O irmão solta uma lá que se foi o ambiente, irmão, e não volta mais, irmão. Então nós precisamos aproveitar bem as oportunidades. Veja o que João fez. Ele aproveitou bem todas as suas oportunidades, irmão. E o Senhor Jesus confiava tanto em João, que sabe qual foi a última palavra que ele falou para João? Está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 19, verso 26. Vamos ler lá, irmãos. João, o Evangelho de João, capítulo 19, verso 26. Veja o discípulo que queria matar todos os samaritanos. Veja o que o Senhor Jesus agora pede para João.
A palavra do Senhor diz assim: ora, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que o discípulo que ele amava estava presente, e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E veja o que João fez. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Você vai deixar alguém cuidar da sua mãe, alguém que você não confia? Vai deixar, irmão? Não. Então você olha a confiança que o Senhor Jesus tinha em João. E essa confiança vem de um companheirismo, vem de um estar junto, de uma convivência com o Senhor Jesus. João era terrivelmente, irmãos, ruim. Veja como ele era piedoso, ele queria que descesse fogo do céu e exterminasse todos os samaritanos, assim como Elias fez. Olha que amoroso que era João. Ele não era um irmão amoroso não, irmão. Mas ele era o irmão que ele priorizava estar com o seu mestre. E você vai ver várias vezes na Bíblia o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo que reclinava a cabeça no peito do Senhor Jesus. Onde Jesus estava, ele estava junto, até na crucificação. Onde é que estão os outros? Pedro já tinha negado e fugido. Mas João estava ali, irmão, firme. João, o apóstolo amado. E ele cresceu tanto, irmãos, tanto, que quando você vai ler as cartas de João e o evangelho de João, você precisa encher o seu coração da graça que o Senhor deu para ele. Porque ele foi tão simples e tão profundo ao mesmo tempo que você às vezes passa desapercebido pelas coisas e não consegue entender. Porque são verdades elementares, mas são profundas verdades elementares que vão nos fazer ter um crescimento espiritual. E esse crescimento, irmãos, vai nos levar a ser jovens e ser pais. Amém? Veja, irmãos, em Efésios capítulo 4, verso 14, Paulo vai dizer assim: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao derredor por todo o vento de doutrina, que pela artimanha dos homens e pela astúcia conduzem ao erro. Para que não sejamos mais como meninos agitados. Se nós não crescermos, irmãos, realmente nós vamos ser meninos agitados. E essa colocação é muito importante, porque, não sei se você nota, se existe alguma criança agitada, elas agitam todas as outras, né? Ou seja, o que ela faz? Ela bota todo mundo a perder. Não é verdade? Tem algumas professoras entre nós, vocês sabem que vocês estão lá na escola, se tem aquela criança meio agitada, ela toca o terror lá, daqui a pouco está todo mundo brigando, já foi-se a Terceira Guerra Mundial. Se dá uma faca e um machado, eles se matam mesmo, irmão. E assim é uma criança, irmão. E assim, infelizmente, somos nós, que somos meninos agitados, levados por todos os ventos de doutrina. Além de sermos agitados interiormente, exteriormente nós agitamos o ambiente. Sabe por quê, irmã Lane? Porque o menino agitado nunca ele vai estar saciado. Ele sempre vai querer alguma coisa. É igual aquela criança. Eu quero uma boneca, você dá uma boneca. Eu quero um carrinho, você dá um carrinho. Agora eu quero não sei o quê. Nunca vai estar bom para ele. Esse é um menino agitado. Parece que os meninos agitados, o que eles querem é incomodar mesmo. Eu vou incomodar você. Cuidado, irmão. A igreja não é um lugar de incomodar, não, irmão. A igreja é um lugar muito sério. Muitas são as misericórdias de Deus. O Senhor é paciente, é benigno para conosco. Mas muitos irmãos perderam o direito de viver porque se manteram como meninos agitados no meio do povo de Deus. Quando a ordem de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18 é: crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Está tudo em nós, irmãos. Mas, infelizmente,
Às vezes nós queremos estar nesses ambientes como meninos agitados. E não pense que o início da nossa fé não é assim. São os dois aspectos de meninos, né? Um crente novo, ele vai ser um menino agitado. Então você vai corrigindo ele, exortando ele, levando ele à dependência do Senhor Jesus, à seriedade do Evangelho. Você vai conduzindo ele, né? Até ele ser um jovem. Agora existem as anormalias, que são meninos agitados com 10, 15, 20, 30, 50 anos de fé. Não cresceram. Porque é tão bonito uma criança quando cresce, né? Humanamente, biologicamente falando, né? Quando a Amanda foi crescendo, ela, uma coisinha desse tamanho, agora olha aqui como é que ela está, biologicamente falando. Ela foi desenvolvendo, foi crescendo, foi aprendendo a falar e os pais vão se alegrando com isso. Quando o filho aprende a falar, aprende a lidar com os percalços da vida, esse é o papel de um pai. Ele vai ensinando um filho a como viver uma vida com o Senhor Jesus e na dependência do Senhor Jesus. Se torna um jovem. E nós sabemos que os jovens têm seus desejos aflorados, mas João diz que eles, espiritualmente, os jovens, eles venceram o maligno. Todas essas paixões carnosas, como João vai falar aqui, as concupiscências da carne, a soberba da vida. Amém? E nós temos uma receita, irmãos, para começarmos a crescer. Isso é muito importante, irmão. Sabe por quê? Porque quando nós somos meninos agitados, nós temos um adjetivo que é muito perigoso. Provérbios capítulo 19, verso 2. Eu falava para um irmão essa semana, ele é muito enfático nisso. Ele diz, não é aproveitoso ter zelo sem discernimento. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos entender como pessoas que amavam tanto o Senhor Jesus, que oravam 4, 5 horas por dia, e tinham um zelo pela casa do Senhor, mas era um zelo sem discernimento. E a palavra do Senhor diz assim, não é aproveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado, porque se desviará do caminho. Veja, precisamos andar segundo a nossa luz. Porque às vezes nós temos zelo pela casa do Senhor. E veja que interessante, Magda. Nós precisamos ter consciência quando nós queremos ou achamos que devemos corrigir os irmãos. Tem irmão que acha que tem o dom do profeta, né? Eu tenho o dom da exortação, irmão. Eu pego a palavra e sento a lenha nos irmãos. Nossa, muito espiritual. Tão espiritual. Essa é uma demonstração que ele é um menino. Porque você vê João, um homem espiritual. Veja o amor e a graça com que ele fala com os irmãos, nas suas cartas e no seu evangelho. Veja. Apocalipse capítulo 1, 9 diz, eu, João, também seu irmão e companheiro nas tribulações e no reino. João tinha a mente de Cristo formada no coração dele. Por quê? Porque ele não perdeu tempo, irmãos. E o salmista nos diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Mas nós não sabemos contar os nossos dias. Mas nós temos 10 anos de fé. Já éramos para ser mestres, como nós lemos em Hebreus. Éramos para nós estar demonstrando os outros, levando outras pessoas a Cristo, a crescer na graça e no conhecimento. Mas, infelizmente, irmão, às vezes nós temos zelo e não temos discernimento. E isso aconteceu comigo. E com o Marcelo também muitas vezes. Quando nós começamos a receber a palavra, nós tínhamos muito zelo pela palavra, mas não tinha discernimento, irmãos. E nós arrumamos problemas que foram ser resolvidos 10, 15 anos atrás. Em vez de atrair as pessoas a Cristo, nós estávamos colocando as pessoas para longe de Cristo. Muito zelo, sem discernimento. Então queríamos ser os defensores do Evangelho. Mas o Evangelho não precisa de defensor, irmão.
Ele não precisa de defensor. O evangelho é uma espada. Ele é algo para não ser brincado com ele. Ele vai te trazer vida ou morte. E nós, em vez de atrairmos as pessoas, Jana, nós afastávamos as pessoas. Mas nós afastávamos com a verdade. Aí você pensa, pô, não, mas eu estou falando a verdade. Mas tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um jeito de ser falado. E quando você olha para o apóstolo João, você vê um irmão exercitado na paciência, no amor. O amor com que ele fala com os irmãos. Imagine ele, velhinho, 88 anos, chega para os irmãos e diz, filhinhos. Hoje eu vi uma mensagem do irmão Stephen, que o Marcelo me mandou, já com 100 e poucos anos. Eu não conseguia nem segurar o negócio dele, as anotações dele. Mas um irmão cheio de amor, cheio de simplicidade. E quando nós visitamos o irmão Mário, que ele esteve na casa do irmão Mário, lá de BH, o irmão Mário disse que não existia um homem, um servo de Deus igual ele para o irmão Mário, porque onde ele estava emanava a glória de Deus. Ninguém conseguia ficar no mesmo lugar que ele sem ficar chorando. O irmão, vendo isso, até decidiu ficar no andar de baixo do apartamento, para não causar desconforto para os irmãos. Veja o irmão que emana a glória de Deus, servindo o Senhor Jesus há quase 90 anos da sua vida. E quando você vê ele com quase 110 anos, André, você vê a lucidez da mente do irmão, você se espanta, irmão. Um irmão crescido no Senhor, abençoado, as suas palavras, por mais simples que são, vêm com um peso no nosso coração, que quase a gente sente o peso da palavra. Mas como nós somos superficiais, né, Felipe? Nós queremos ter zelo, mas sem discernimento. Isso é muito importante, irmãos. Eu lembro-me que eu fazia uma reunião na casa de uma irmã que era católica. Sempre conto essas histórias para os irmãos. E a irmã tinha me chamado, e ela tinha uma santa grande assim. E ela falou, irmão, eu tenho essa santa aqui, mas eu ganhei ela da minha irmã. Ela tem um valor estimativo para mim. E a irmã foi se explicando, e eu falei, não, irmã, tranquilo, irmã. Porque Paulo pergunta, o que é o ídolo, irmão? O que é aquilo ali? Não é nada, irmão. E nós já fazíamos reuniões ali há algum tempo. E eram reuniões cheias de irmãos. 30, 25 irmãos. E uma hora dessa, um irmão foi nessa reunião, desavisado, cheio de zelo, mas sem discernimento nenhum. O que ele fez, a primeira coisa, nossa, irmã, você tem uma santa aqui dentro dessa casa, tem que quebrar isso aí em nome de Jesus, jogar isso fora, não sei o que, apavorou a irmã. Na outra semana, o que aconteceu, a irmã me chamou e falou, irmão, não me leve a mal, nós amamos muito vocês, nós amamos muito Marcelo, mas eu fiquei sem jeito pelo que o irmão falou. Ou seja, o zelo do irmão sem discernimento, infelizmente, foi prejuízo para a obra de Deus. Quantas vezes o seu zelo tem sido prejuízo para a casa de Deus? Porque geralmente quem tem esse zelo sem discernimento é um zelo vazio. Sabe o que é um zelo vazio, André? Aquela pessoa que não limpa a casa e quando olha para a mulher, você precisa limpar a casa. Sabe que eu gosto de casa limpa. Mas você não limpa a sua casa? Eu não limpo a minha casa. Mas eu não gosto de lugar sujo. Eu gosto de estar na limpeza. E a primeira coisa que ela vai fazer é apontar, você não limpa a casa. Mas quando aponta um dedo para o irmão, tem 4 apontando para ele. Você também não limpa a casa. Então, às vezes, nós gostamos de julgar os irmãos e não julgamos a nós mesmos. Uma das características de um irmão que venceu o maligno de um jovem é que ele julga os seus próprios defeitos, as suas próprias incapacidades. E se ele consegue julgar as suas incapacidades, ele consegue discernir, realmente ele consegue ter discernimento espiritual. E como é difícil uma pessoa sem discernimento.
Eu estava lá no hospital visitando o neto, conversando com o irmão Ricardo, de repente chegou uma pessoa cristã, que a esposa estava com... Lembra disso, irmão? Que a esposa estava com câncer. E ele contando a situação da esposa, que deu um problema na perna e estava perigoso de amputar a perna, porque no acesso que fizeram na perna dela deve ter pego alguma coisa e a perna estava inchando. Aquela situação terrível, sabe, irmão? E eu louco para orar ali com o irmão, falar algumas coisas do Senhor com o irmão começou a fazer algumas perguntas de teologia. Eu falei, nossa, irmão, que hora, irmão, para tu pensar nesse tipo de coisa, irmão? A minha vontade foi, olha, irmão, mas eu fiquei em paz, fiquei em silêncio, nem respondi o que ele perguntou, dei para ele o direito do silêncio. E o Ricardo ainda falou para ele, vai lá comprar coisa da tua mulher, vai lá, irmão. Veja o que é o zelo sem discernimento. Porque quem não tem discernimento não sabe nem o que está passando, irmão. Ele quer mesmo é cuidar da vida dos outros. Ou ninguém está servindo a Deus como Deus deve ter servido. Mas ele julga os outros, mas ele não se auto-julga. Ó, irmão, eu acho que deveria ser assim na reunião, irmão. É, verdade. Só que nós não trabalhamos com achismo, nós trabalhamos com a palavra de Deus. E geralmente, os meninos estão cheios de ideias, né, irmão? Por isso que você vê tantas ideias, a igreja de tal, fulano de tal, o ministério de tal, o ministério de dança, o ministério de isso, o ministério daquilo, o G12, M12, 312. Por isso que você vai ver tantas coisas, irmão, porque são muitas ideias. Os meninos têm muitas ideias, mas os servos de Deus têm a palavra de Deus. São firmes nas palavras do Senhor. Não se movem nem para um lado, nem para o outro. Ainda que isso lhe custe a vida, ele é firme na palavra do Senhor. E se nós podemos dar alguns exemplos, irmãos, para que nós possamos crescer, desenvolver essa salvação com temor e tremor, João dá alguns exemplos na carta dele. Por exemplo, em 1 João capítulo 1, verso 5. Vamos ver lá, irmãos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos esta. Marcelo leu domingo passado. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos a comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa é uma das características dos meninos. São mentirosos e não praticam a verdade. E como eu disse para os irmãos, quando o irmão chega novo, realmente tem essas características. Né? O irmão sempre está perguntando, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? É pecado tal coisa? Como que eu vou fazer isso? Como que eu devo proceder isso? Isso é totalmente normal, irmão. Isso não é nada de anormal. Enquanto nós estamos vendo isso está enchendo o nosso coração. O problema é os irmãos com 20, 30 anos de fé, nem tendo essa maturidade de perguntar as coisas que são e não são, porque eles já sabem. Porque a palavra diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com ele. Provavelmente muitos diziam que mantinham comunhão com Deus. E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que glória. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Veja a receita. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja, qual é a posição do irmão quando a palavra não está nele? O que ele é?
Menino. Porque se a palavra está nele, ele é um jovem. Você lembra lá do capítulo 2? Jovens, sois fortes. Por quê? Porque a palavra está neles. Mas quando a palavra não está, se torna um menino. E veja, irmãos, como é importante. Meu pai falava que era o ABC do cristão. Na vida orgânica nós temos o A, B, C, D. Na vida espiritual nós temos o O, B, D, C. Esse é o alfabeto, a primeira coisa que um menino precisa entender. Que ele precisa obedecer. E sabe o que acontece com os meninos? Eles querem pular a hierarquia que o Senhor mesmo deu. Qual é a hierarquia do Senhor? Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher, ok? Ok. Mas na igreja tem também uma hierarquia, irmãos. Não existe? 3 classes de pessoas: pais, jovens e meninos. João, na sua segunda carta, quando ele vai se dirigir à senhora eleita, ele diz: o presbítero, a senhora eleita. Ele mesmo se autodenomina presbítero, o irmão mais velho. Então ele tinha autoridade para falar para aquela irmã. Ele tinha zelo pelaquela irmã. Por isso as palavras dele tinham pesos. Mas para os meninos agitados, irmãos, as nossas palavras nunca vão ter peso nenhum. Porque eles são desobedientes aos pais. Qual é a característica de uma criança agitada? O pai fala: fica quieta. Não vou ficar. Fica quieta. Não vou ficar. Ela precisa ser corrigida, 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 corrigida até ficar. Mas quando o pai não corrige, o que acontece? Nós vamos ter lugares cheios de crianças agitadas. Por isso o papel de um irmão que já venceu o maligno, que já se tornou um pai, um irmão que conhece as profundidades, que conhece aquele que é desde o princípio, é levar essas crianças ao caminho da verdade, até que todos nós cheguemos à varonidade de Cristo. É a promessa que está lá em Efésios capítulo 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Há necessidade desse aperfeiçoamento, irmão. E se nós não obedecermos, nós não vamos conseguir ser iluminados pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina a obediência. Vamos abrir lá a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13. São 2 palavras que andam juntas, irmão. Obedecer e se submeter. Porque não existe obediência sem sujeição. E não existe sujeição sem obediência. E na vida espiritual, como os irmãos falavam, você precisa aprender isso aqui, ó. Se submeter. Ó, vai para o teu lugar, irmão. Você precisa se submeter. Você quer mudar a sua condição? Eu quero mudar a minha, irmãos. Eu quero andar na luz. Eu quero me submeter aos irmãos. Eu quero ser submisso. Mas eu preciso aceitar a palavra de Deus com mansidão. Veja o que diz: obedecei a vossos guias, sede submissos para com eles. Ah, irmão, a sociedade hoje não gosta desse versículo, João. Nossa, esses irmãos aí da reunião em casa, que fala sobre os desigrejados, eles queriam arrancar esse versículo da palavra de Deus. Assim como aqueles que querem dominar o povo de Deus usam bastante esses versículos, aqueles que também são insubordinados, desaparecem esses versículos da palavra de Deus. Mas você precisa entender que isso está nas Escrituras. Veja, obedecei aos vossos guias. E essa sujeição é em amor. Não é uma sujeição que alguém te condiciona a isso.
Mas você se submete em amor a uma pessoa que você vê vida de Jesus Cristo. Não a qualquer um, irmão. Mas, Estênio, hoje nós temos a internet, né, irmão? A vida digital. Aí hoje nós temos contato com pastores de tudo quanto é tipo de lugares. E realmente, irmãos, que facilidade. Nunca teve tão fácil e nunca teve tão difícil ao mesmo tempo. Porque se você não se submete ao irmão que você conhece, que você vive, como que você vai se submeter a alguém que você nem conhece? Que você não vive? Que você não tem contato? Como, irmão? João vai explicar, se você diz que ama a Deus que você não vê e não ama o irmãozinho que você vê, o amor de Deus não está em você, irmão, não está. Pode estar qualquer outra coisa, mas não o Deus que é o amor. Pode ter qualquer outra coisa em você, um espírito de engano, um espírito de falsidade, até mesmo um espírito de anticristo, de um outro Cristo que você imagina, mas não o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia nos diz que se nós dissermos que amamos a Deus, que não vimos, e não amamos os irmãos que nós vimos, o amor de Deus não está em nós, irmão. São receitas práticas, veja, é leite mesmo, não é, Felipe? São coisas elementares da fé cristã. Mas se nós não estamos praticando, não adianta ir adiante. O que acontece? É a mesma coisa que um pai pegar um churrasco e dar para um filho recém-nascido. Ele vai engasgar e vai morrer. Ele não vai suportar o churrasco. Ele vai implorar, pai, me dá um pedaço dessa carne, mas ele não pode. Não tem como. Ele não suporta. Ele precisa ser tratado como um recém-nascido dos princípios elementares da fé cristã. E um dos princípios elementares é obedecer. Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois zelam pela vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Veja que interessante, irmão. Obedecer aos vossos guias e ser submisso. Como é difícil, Patrick, ser submisso a outro homem, né, irmão? Porque meus irmãos que são mais testosterona, né? Hoje nós estamos diante de uma sociedade que os homens, né, estão tão fracos, né, irmão? E essa fraqueza vem de uma meninice espiritual. Sabe por quê, irmão? Irmã, escute bem o que eu vou dizer. Se você continua sendo um menino espiritual, o seu filho, a sua filha vai ser uma pessoa fraca, porque ela está sendo alimentada por um menino inconstante. E um menino não consegue dar para o filho o que ele precisa comer. Ele dá tudo quanto é tipo de coisa, mas não consegue alimentar o seu filho. E você precisa se acelerar, irmão. Despertar. Paulo diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós que temos filhos, irmão, olha que responsabilidade, irmão. Se você ser cheio de nhenhenhê, como a gente falava antes, eu não sei, parece que os irmãos não me amam. Você vai criar os seus filhos nessa... E não tem como nós mentirmos para os nossos filhos, Diego. A sua filha só vai ver o que realmente você tem de Cristo. Se você ser uma criança, se eu ser uma criança, ela não vai se alimentar de Cristo. Nós vamos estar correndo atrás de muitas coisas, mas não vamos estar nos alimentando de Cristo. Não vamos ser obedientes. E a vida tecnológica nos tira isso, Marcelo. Porque é muito fácil me submeter a um pastor lá da Colômbia. Né? Aquele irmão é cheio de Deus, né? Aquele irmão. Antigamente nós mandava vir de avião, contratava os melhores hotéis. Nossa, irmão, que tristeza. Como nós precisamos ter uma vida de comunhão. E João está falando da preciosidade da comunhão, irmãos. Ser submissos, obedecer os irmãos, ser humildes.
e reconhecer, porque só o humilde reconhece que errou, pede perdão e se arrepende. O orgulhoso nunca faz isso. Nunca, irmão. O orgulhoso não consegue se arrepender. O orgulhoso não consegue discernir os seus erros. Ele vai ficar no erro até a morte. Por isso que o Senhor fala lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Vamos ler lá, irmão, já estou acabando. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nossa, irmão, veja, a vida de um menino agitado é uma vida cheia de enfardos e canseiras, cheias de incertezas e perturbações. Ele não acha descanso para sua alma. Ele não consegue descansar no Senhor. Ele é cheio de incertezas, porque o saber dele tem enganado ele. Ele acha que sabe. Assim como os irmãos de Coríntios achavam que eram espirituais. E Paulo diz, eu não posso falar para vocês como espirituais. Eu até queria, mas não posso, irmão. Vocês são crianças. Vocês precisam de leite, fundamento novamente. Não tem como. Porque vocês são meninos agitados. Se um caso e outro, vocês estão brigando. Se você tem uma coisa contra o outro irmão, você já não reúne mais. Vocês brigam por qualquer coisa. A vida de vocês é um infarto, uma canseira. Sem descanso, sem paz, sem nada. É uma agitação total. Por quê? Porque não aprende a ir ao Senhor e ser manso e humilde de coração. Porque daí sim, achareis descanso para as vossas almas. Quando você sai dessa patologia, dessa doença que deixa você mirrado na fé, quando você sai disso e você se torna um jovem, você alcança descanso para sua alma, irmão. Você vive na vida do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, porque, irmão, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é pesado como você acha. Porque quando você está na verdade, por mais pesado que nós possamos achar que seja, com o Senhor Jesus é muito mais leve viver. A alegria da nossa salvação inunda o nosso ser. E daí então nós conseguimos ter comunhão com os irmãos. E é necessário eu falar isso, porque geralmente quem não consegue ter comunhão, geralmente quando a pessoa vem falar para nós assim, irmãos, até gosto do grupo dos irmãos, mas os irmãos têm muitas debilidades, né? Ixi, terrível já. Ah, tem muita panelinha, sabe, irmão? Os irmãos da panela central, da panela direita, da panela de trás, e daí eu não consigo. Não é? Um defeito dos irmãos. Pode ver que é um defeito seu, irmão. O defeito nunca é dos irmãos. Porque nós sempre estamos vendo essas coisas nos outros e não notemos que nós temos dificuldade de se relacionar. Você vê? Uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, ela sempre vai ter essa. Nossa, eu fui lá na reunião e, o Isa estava tocando lá na frente, ele fez uma careta para mim, eu não vou reunir mais. Você acredita que isso já aconteceu entre nós, irmão? Olha que espiritual. Olha, eu não vou reunir mais, porque os irmãos estão todos falando de mim. O irmão pensa que é a última bolacha do pacote, irmão. Essa é uma característica do menino agitado. Olha, eu estou desconfiado que estão falando de mim. O assunto é ele, o propósito é ele, o centro é ele. Por quê? Porque ele é um menino agitado. Ele caiu em doutrinas estranhas, quando ele é o centro dos irmãos. Os irmãos fazem uma pregação somente para mim. Nossa, como você é importante, né? Como você é, né? O irmãozão, né?
Veja, irmão, como nós precisamos alcançar a maturidade. Porque se nós não alcançarmos essa maturidade, nós não vamos alcançar descanso para as nossas almas. E, irmão, como é terrível para os nossos filhos quando nós somos agitados. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe, eles têm o dever de passar o caráter do Senhor para os filhos. É o dever. Vai ser cobrado, irmão. Então, se você é um menino inconstante, provavelmente o seu filho não tem como ser constante. Porque a maior figura que ele tem de Cristo é você dentro da casa dele. Ele vai olhar para você e vai dizer, bom, se Cristo é seu Israel, então eu não quero esse Cristo. Por mais que você tenha eloquência no falar, que você tenha conhecimento, que você tenha zelo sem discernimento, não vai adiantar. O seu filho vai ler o seu interior. E é tão interessante, Rodrigo, porque geralmente, aonde os nossos filhos erram, é onde os pais erram também. É interessante, né? Nós que ajudamos os irmãos há algum tempo, geralmente um pai vem assim, olha, eu não aguento mais esse meu filho. Por quê? Porque eu falo com ele e ele não me escuta. E você olha para o irmão é aquele irmão que você fala e ele não te escuta. Eu falei, nossa, é verdade, o seu filho é assim? É, ele é assim, irmão. Teimoso. Ele é uma mula, irmão. Ah, é uma mula. Eles são caráter imitativos nossos, irmão. E como que nós vamos conseguir alcançar essa vida cristã mais equilibrada? Jogando todos esses nossos fardos diante do Senhor. Porque realmente, uma vida de um menino inconstante é uma vida de um fardo e de um sobrefardo. Porque um irmão crescido, um jovem, ele já venceu o maligno e a palavra do Senhor está dentro do coração dele. E ele é um irmão forte, caminhando para ser um pai espiritual. Amém? Veja, dentro disso, Thaís, nós precisamos ter muita paciência. Porque João teve muita paciência com os irmãos, né? Aquele João lá, que era o filho do trovão, que queria consumir todos, agora está cheio de paciência aqui com os irmãos. Porque ele sabe que uma das características de um irmão pai, de um filho de Deus, é que ele é paciente. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, ele é longânimo, ele tem um longo ânimo. Por mais que você machuque, ele está lá de novo, sarando as suas feridas. Esse é um amor longânimo, um amor paciente. Veja Efésios capítulo 4. Verso 2. Vou ler o verso 1, né? Para ficar mais completo. Porque um jovem e um irmão que é maduro no Senhor é um irmão que tem comunhão com os irmãos. Que as suas dificuldades de comunhão já foram vencidas. E quando você olha para trás, nossa, realmente o problema era só eu. Era só eu o problema. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar. Rogo-vos, pois, irmão, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Veja, com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Aí veja a característica de um pai. Suportando-vos uns aos outros em amor. Um pai é aquele pai longânimo. Porque mesmo que tenha aquele filho agitado, ele vai lá e... Vem cá de novo, meu filho, eu preciso te falar de novo. Você precisa aprender de novo os princípios elementares da fé cristã. Já um menino agitado, não, ele não tem piedade de todo mundo, ele quer consumir todo mundo. Se Deus perguntasse para ele, o que você acha dos irmãos? Ele ia olhar para Deus, Senhor, manda descer fogo do céu e consome nós tudo e eu também junto. Que consuma eu também junto já. Que eu também não presto, ninguém presta e assim vai. Mas um pai, ele com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja o verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nossa, irmão, como nós precisamos ser irmãos cordatos. Preservar a unidade dos irmãos. Se você vai fazer alguma coisa
que vai fazer com que dois irmãos se afastem e não façam irmão. Você precisa ser diligente, esforçado por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe aqueles comentáriozinhos? Entre os homens não tem muito, sabe, Thaís? Mas entre as mulheres acho que tem. Nossa, tu viu o irmão lá, a irmã? Nossa, guria, eu não aguento mais o filho da irmã lá. Eu estou falando para orar, amém, né, irmão? Amém. Amém. São comentários, irmãos, que podem destruir a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um pai, ele é cuidadoso. Ele não tece qualquer comentário de qualquer irmão. Porque um pai, só sai da boca dele uma palavra que vai produzir edificação. Nenhuma torpe. E nós estamos na igreja, na casa de Deus. Então nós precisamos ver prudentemente como nós andamos na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Porque os irmãos, por mais terríveis que são, mas são irmãos. E tem outra coisa que eu quero falar para você e para mim. Se o Senhor tivesse que morrer só por mim e por você, André, Ele faria a mesma obra. Ele morreria só por mim e só por você. Unicamente por nós, individualmente e coletivamente. Esse é o amor do Senhor por cada irmão, desde aquele que é o que mais incomoda, até aquele que já se tornou um pai. Por isso nós precisamos ter paciência uns com os outros. Todos nós temos uma luz e cada um vai andar segundo a luz que tem. São fases da fé cristã. Uns estão mais adiantados, outros mais atrapalhados, e nós estamos todos juntos no mesmo barco. E precisamos ter paciência uns com os outros. Escutar mais os irmãos. Dar atenção. Às vezes você pensa, nossa, cada pergunta. Mas são os irmãos. São as dificuldades dos irmãos. São as coisas que os irmãos precisam de ajuda. E efetivamente, irmãos, o amor. Por isso que João, na carta de João, para finalizar, capítulo 3, Primeira João, capítulo 3, verso 11. Veja a mensagem do apóstolo. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros, não como Caim. E veja o exemplo que ele dá. Que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Cuidado, irmão. Se você não tem obra boa, nunca tente assassinar o seu irmão que está tendo obra entre os irmãos. Nunca. Nunca. E nós já vimos isso muito entre os irmãos. Cuidado, irmão. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Veja, irmão, você é um servo de Deus? Você é um homem de Deus? Você sabe por quê? Porque você ama o irmão. Isso te demonstra que você é um servo de Deus. Se você não ama o irmão, você não é um servo de Deus, irmão. Infelizmente, essa é a mensagem de João. Não é, irmão. Porque sem amor não há obra. A obra de Deus é efetuada no amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, nos resgatando de um império de trevas. Todos nós, desgraçados e inimigos, trazendo para um reino do Filho do seu amor. Essa é a obra do Senhor Jesus. Então, se você corrige, se você exorta, se você fala, que faça tudo isso por amor, porque você ama e você quer ver os irmãos trabalhando, crescendo, não por um achismo seu, porque você acha isso ou acha aquilo. Que toda obra que façamos seja uma obra em amor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama
permanece na morte. Essa é a mensagem de João, com todo o amor que ele tem. Mas ele diz, se você não ama os irmãos, infelizmente, você permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja o assunto do apóstolo. Que assunto profundo. Se você olhar superficialmente, você vai dizer, falando de amor. Eu sempre vou lá, os irmãos sempre falam de amor. Note, irmão, o que ele está falando. Irmão. Nota a profundidade dessa frase. Nisso conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, veja o 17. Aquele que possuir recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, quantas vezes nós vemos os irmãos passando necessidade e nós argumentamos. Eu acho que não vou ajudar porque acho isso, acho aquilo. Isso é argumento do diabo, irmão. A Bíblia não manda você argumentar. O que a Bíblia fala? Veja o que João está falando, irmão. Isso é a profundidade das palavras de João. Viu como é profundo? Porque João, ao mesmo tempo que ele fala, ele demonstra. Porque ele tem uma vida comunitária, ele tinha uma vida de doação, ele se doava pelos irmãos. Por isso que quando ele fala filhinhos, tanto Tecnol como outros filhos, ele está falando verdades para os irmãos. Porque ele amava como um pai amava seus filhos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí aqui João vai continuar dizendo, filhinhos, não amemos de palavra. Porque quando nós somos meninos, recém-nascidos, nós amamos de palavra mesmo. Nós falamos, eu te amo, eu sou um, como é bom ter você, eu te amo. Não ama nada, né? Olha o que ele diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, o amor é demonstrado com fatos e com verdades. Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizemos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele. Então agora que nós temos dois aspectos. Aqueles que o coração está acusando e aqueles que estão com confiança servindo o Senhor. Seu coração te acusa em alguma coisa, irmão? Se não, glória a Deus, nós servimos o Senhor com a confiança no coração que nós estamos fazendo o melhor possível para ter os irmãos conosco, para repartir aquilo que temos, para estar ajudando a vida dos irmãos, se doando para os irmãos. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e amemo-nos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que não guarda os seus mandamentos, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé.
Vamos orar, irmãos? Que o Senhor possa ganhar o nosso coração e nós possamos realmente servir o Senhor com a nossa vida, com sinceridade no nosso coração, sabendo que sempre nós precisamos aprender. Nós somos eternos discípulos de Cristo. Nós podemos passar a nossa eternidade toda com Cristo. Será uma eternidade de aprendizado, porque Ele é muito grande para alguém já saber tudo sobre Ele. Somos todos aprendizes. Amém, irmãos? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que sabemos que é muito importante para cada coração aqui, Senhor. Realmente o Senhor conhece os nossos corações. E se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós te fazemos mentiroso, Senhor. Mas realmente, Senhor, como a Tua palavra diz, nós queremos confessar os nossos pecados. Porque sabemos que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda impureza, Senhor. Te pedimos que o Senhor restaure a nossa mente, Senhor. Se porventura alguma doutrina de demônio, pensamentos contrários à Tua palavra, Senhor, tem entrado no nosso coração, uma altivez exacerbada, Senhor, tem nos tirado da humildade e da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nos perdoa de todo o pecado, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que nós negligenciamos essa tão grande salvação, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a crescermos juntos, todos nós, Senhor, como uma grande família, considerando os outros superiores a nós mesmos, Senhor. Nos colocando, Senhor, diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com toda a humildade e mansidão, que nós possamos, Senhor, servir os irmãos, não como obreiros fraudulentos, como irmãos avarentos, Senhor, como aqueles que são realmente desviados da Tua palavra, Senhor. Mas que nós possamos ter um zelo pela Tua casa com discernimento, Senhor. Para que não afastemos, Senhor, as Tuas ovelhas e não prejudiquemos, Senhor, o Teu rebanho. Ajuda, Senhor, em cada irmão e em cada debilidade, Senhor. Nós sabemos que nós temos essas classes de irmãos entre nós. E nós te pedimos, Senhor, que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Não queremos ser, Senhor, irmãos, que já deveríamos ser mestres instruídos e ser crianças, Senhor. Mas nós queremos realmente ser jovens, ser pais, vencer o maligno, que a palavra do Senhor possa estar dentro do nosso coração, ser forte, Senhor, no espírito. Nos ajuda a alimentar, Senhor, o nosso homem interior, Senhor. Tira todo o orgulho e toda a vaidade do nosso ser, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, se o Senhor não fizer, Senhor, quem fará? O Teu Espírito Santo é poderoso, Senhor, para nos convencer, Senhor, de todos os maus caminhos, Senhor. Nos ajuda a te seguir, Senhor. Nos ajuda a te seguir aonde quer que o Senhor vá, Senhor. Em humildade e mansidão, Senhor. Para que alcancemos, Senhor, descanso para as nossas almas, Senhor. Para que possamos ser, Senhor, pais e mães, Senhor, que reverenciam o Teu santo nome, Senhor, equilibrados na Tua palavra, Senhor, cheios de graça e de verdade, Senhor, não distraídos, não meninos agitados, levados ao derredor por todo vento de doutrina, mas que possamos, Senhor, cada um no seu dom, estar edificando a sua casa através do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Nós realmente te pedimos, nos ajuda, Senhor. Sê conosco, Senhor, porque nós estamos totalmente na Tua dependência, Senhor. Vence a nossa imaginação, Senhor. Vence as fortalezas das nossas mentes. Vence o nosso coração, Senhor, para que possamos Te servir em verdade, Senhor. Em verdade de vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra.